Oi pessoal, tudo bem? Professor Luiz Flávio aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre sujeito. Na aula passada a gente falou sobre sujeito e predicado e nessa aula então a gente vai reforçar e aprender um pouco mais sobre o sujeito e as suas principais características. Esse materialzinho que está aparecendo aqui na tela vai ser disponibilizado para o professor de sala de aula e logo em seguida ele vai passar para vocês também, tá bom? Vamos dar início à nossa leitura? Sujeito é um termo essencial da oração sobre a qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos de acordo com o núcleo que apresenta. Como você já deve saber, o sujeito é um termo essencial da oração e é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração. No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, determinado e sujeito indeterminado. Vamos analisar então cada um deles neste texto. Falando agora sobre sujeito simples, é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Exemplos, professor. Pedro viajou. Onde está o sujeito? Sujeito Pedro. O verbo se refere a um substantivo. Nós aprendemos o alfabeto. Onde é que está o sujeito? Nós. O verbo se refere a um pronome. Os três construíram o projeto. Onde é que está o sujeito? Três. O verbo se refere a um numeral. O humilde aprende mais. O verbo se refere a uma palavra substantivada. O humilde. É provável que ele viaje hoje. Onde é que está o sujeito? Que ele viaje hoje. O verbo se refere a uma oração. Outra classificação e característica do sujeito, ele é sujeito composto. É aquele que possui mais de um núcleo. Uns exemplos aqui a gente vai mostrar para vocês. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Onde é que está o sujeito? O sujeito é composto, tem dois. Pai e filho. O verbo se refere a mais de um substantivo. Viajamos ele e eu para Cancún. O verbo se refere a mais de um pronome. Onde é que está o sujeito? Ele e eu. Aprendem mais os humildes e os esforçados. O verbo se refere a mais de uma palavra substantivada. Humildes e esforçados são os sujeitos da oração. Chegaram 6 ou 7 clientes. Onde está o sujeito? 6 e 7. Sujeito composto. O verbo se refere a mais de um numeral. Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. O verbo se refere a mais de uma oração. Onde é que está o sujeito? Esquecer o carro novo, viajar para Cancún. Também temos o sujeito oculto ou sujeito elíptico. É aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão, número pessoa do verbo, ou por sua presença em algumas orações antecedentes. Exemplos: gosto de viajar todos os anos. Sujeito oculto, eu, determinado pela desinência verbal. Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalhava no hospital municipal. Sujeito oculto, Maria, determinado pela presença do sujeito em oração antecedente. Entenderam? Olha só a frase. Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalhava no hospital municipal. Sujeito oculto, Maria, determinado pela presença do sujeito em oração antecedente. Sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado. Para a flexão verbal, pode ser constituído por verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Exemplo: anunciaram a morte do prefeito. Anunciaram a morte do prefeito. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular mais pronome se.
Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Onde é que está o sujeito? Não se fala. Agora, observe as orações seguintes e tente identificar o sujeito delas. Chove muito nessa cidade. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Como você pode perceber, não é possível determinar o sujeito delas. Não é mesmo? Isso se deve ao fato de serem orações sem sujeito. Os casos em que esse fenômeno gramatical ocorre são com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza. Exemplo, de manhã choveu muito. Oração sem sujeito. Remete a fenômeno da natureza. Com o verbo haver no sentido de existir. Exemplo, há muitos animais no zoológico de Brasília. Onde é que está o sujeito? É uma oração sem sujeito. Por quê? Refere-se o verbo haver no sentido de existir. Com o verbo haver quando indica tempo decorrido. Exemplo, aguardo a encomenda há 2 dias. Sujeito. Onde é que está o sujeito? É uma oração sem sujeito. Com os verbos ser, fazer, ir na indicação de tempo ou relacionados a fenômenos da natureza. Exemplo, era bastante tarde. Fazia frio durante aquela noite. Vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Aí são exemplos de oração sem sujeito. Agora, pessoal, vocês vão se reunir com os professores de sala de aula, vão aí tirar dúvidas com eles e reforçar ainda mais o aprendizado, tá bom? Aí a gente vai ficando por aqui e nos encontramos em uma próxima aula. Até a próxima, bons estudos!